Muito boa noite, doutores, muito boa noite, doutoras, desse seleto grupo da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Hoje, dia 25 de abril de 2022, do Rio Grande do Sul para o mundo, quando são 20 horas e 31 minutos, estamos iniciando mais uma live com notícias da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Participam hoje desta transmissão com honrosa participação do Dr. Robson Aparecido Ramos, formado em Direito, advogado especialista em Direito Constitucional. Saudar também todos os nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, internautas, jornalistas, especialmente jornalista do jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, que é de propriedade, tendo como jornalista o jornalista José Luiz. Homenageamos também a todos os aniversariantes que passaram a completar mais um ano de vida na semana que passou. É isso. Dr. Robson Aparecido Ramos, muito boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar em mais esta transmissão. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, caros colegas. E estamos nós aqui novamente para tentar colocar as coisas dentro de uma ordem lógica, porque o que nós temos vivido hoje em dia são interpretações ilógicas, irracionais, né? E aqui é que nós temos tentado encontrar um caminho da retidão, né? Aquilo que todo juiz, todo magistrado deveria ter na vida, é a retidão. Aguarde só um pouquinho que nós já vamos entrar nesse ramo, nesse bate-papo, que é muito importante. Só um pouquinho, doutor. Nós queremos também, antes de mais nada, nesse nosso encontro, eu sempre gosto de iniciar a nossa live em prestar relevância a uma frase lapidar. E dessa feita será do filósofo e matemático Pitágoras, que dizia numa frase, em que ambiente, diz ele assim: purifique teu coração antes que permitires que o amor entre nele, pois até o mel doce azeda num recipiente sujo. Que nossos corações estejam verdadeiramente purificados na participação das fileiras da ANB. E esperamos que tenhamos respeito nessa transmissão entre colegas, educação no debate, com o coração voltado aos céus em agradecimento a Deus, para que se torne mais elevado e mais leve do que a pena, para que no dia do nosso juízo final, no julgamento de Osíris em seu tribunal de juízo final, tenhamos a ascensão da honradez, a dignidade, a preservação da memória dos feitos construtivos terrenos. Que Deus seja louvado. Inicialmente, também queremos fazer um registro muito importante na atividade regional do Rio de Janeiro da nossa querida doutora Leonora Pires Gonçalves, a nossa digna presidente da ANB Rio de Janeiro, que nos informa que está agendando reunião para o dia 28 de abril, com a direção nacional da ANB do Rio de Janeiro, às 15 horas, para um café da tarde no 4º piso do Shopping Madureira. Independentemente do número de diretores, a ANB do Rio de Janeiro haverá a reunião, visto que muitos eventos estão em pauta, dentre elas a orientação do presidente nacional da ANB, assim como o encontro com os associados que provavelmente deverá ocorrer no dia 27 de maio de 2022. Assim, esta presidência nacional da ANB agradece aos patriotas com suas lives também, que durante a semana que passou, principalmente na leitura do apoio ao Dr. Paulo César Rodrigues de Farias, ou Rodrigues de Farias, ao ler o texto emitido pela Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, que também foi lido não só no canal do Dr. Hermenegildo Alberto Ribeiro, que é o primeiro suplente da ANB do Piauí, como também foi apresentado e lido pelo Dr. Maurício Rabelo em seu canal do YouTube, que é o diretor de comunicação social. A ambos queremos aqui emprestar a nossa gratidão por terem participado dessa importante divulgação das atividades da ANB, dando apoio irrestrito ao nosso colega Dr. Paulo César Rodrigues de Farias, patrono de Daniel Lúcio Silveira, daquele malfadado
processo 1044 do Supremo Tribunal Federal. Queremos também registrar a manifestação recebida do filiado Dr. Marlon, se não me falha a memória, é do estado de Minas Gerais, disse ele: prezado Dr. Carlos Schneider, em que pese esse pensamento pequeno e imbecil da OAB, bem como da grande maioria dos seus inscritos, de que advogado é quem foi aprovado no exame de ordem e possui OAB ativa. Adotando este pensamento, então os maiores advogados e juristas do Brasil seriam uns completos ineptos, pois não se submeteram ao exame de ordem e sempre atuaram como advogados. Quais sejam Modesto Carvalhosa, Ives Gandra da Silva Martins, Sobral Pinto, Ulisses Guimarães, Fernando Capês, Tancredo Neves, Walter Mairovitch, Afonso Arinos, Augusto Aras, Romeu Tuma, Rodrigo Janot, Sérgio Moro, Nelson Neri, Rui Barbosa, Pontes de Miranda, Clóvis Bevilacqua, Luiz Gama, Márcio Tomás Bastos, José Bonifácio, entre outros tantos, como Andrade Silva, Marco Maciel e outros. Será que todos esses advogados e juristas eram incompetentes por não terem realizado o malfadado exame de ordem? Meu triplo fraterno abraço, Dr. Marlon. Dr. Marlon, nós queremos registrar com muita gratidão a sua manifestação e achamos por oportuno compartilhar com os nossos doutores e doutoras, porque é exatamente o que nos empresta a relevância de sermos advogados ou não, são os nossos diplomas. Leis que foram submetidas à aprovação fraudulenta, nós, entre juristas, não podemos recepcioná-los. Se existe um ativismo judicial dentro do Supremo Tribunal Federal, nós não podemos dar guarida a algo que nos dá tanta insegurança jurídica. Portanto, o tema da nossa live está vinculado a isso que nós vamos abordar em nosso debate de hoje com o Dr. Robson Aparecido Ramos, que é exatamente essa vinculação do ativismo judicial. Dr. Robson, o então presidente Ophir Cavalcanti disse que a matéria sobre o exame de ordem não poderia ser mais julgado porque haveria vinculação aos efeitos do julgamento para ações futuras. Me parece que o então presidente fez uma enorme confusão analisando o tema sob a ótica da súmula vinculante, que não se trata dessa matéria, ao invés de se preocupar com a repercussão geral do termo, do RE 603-583. E nele verificamos um ativismo judicial covarde, sórdido. E nós gostaríamos de ouvir a sua apreciação a respeito dessa situação, porque futuras ações estão em curso, justamente porque o Marco Aurélio Mello, que foi o relator dessa pérola, ele proferiu algumas frases que eu destaquei aqui, quando ele diz: a liberdade do exercício profissional esbarra na cláusula geral do interesse público ou social, ainda que não prevista explicitamente em lei. É dizer, a limitação ao exercício profissional somente se legitima se fundada no interesse imputado a toda a coletividade. Isso não é algo insano, Dr. Robson Ramos? Eu gostaria de ouvir muito essas suas ponderações nesse momento tão crucial que nós vivemos em nosso país, quando vivemos esse ativismo nefasto que todos nós condenamos. Dr. Robson, boa noite mais uma vez. Boa noite. A questão principal que nós temos... Está aparecendo aí? Está aparecendo. A questão principal que nós temos que nos ater é contra um tipo de atuação do judiciário, ou dos juristas, né, de modo geral, atualmente, que foge daquilo que é o direito. Eles não estão mais utilizando o direito. O Hans Kelsen, na teoria pura do direito, ele dizia que nós temos que separar aquilo que é direito daquilo que é outra ciência, como a psicologia, sociologia, ciências sociais. Nós temos que separar essas situações. E o que a gente tem visto é que o Poder Judiciário, de modo geral, não está atuando como jurista.
como pessoas que trabalham pautados na lei, no estudo da legislação. Veja que as explicações que eles dão sempre nunca está respaldada na lei, mas em falácias, em argumentos que não estão previstos na lei. Inclusive, quando ele próprio aí diz que pode impedir alguém de exercer a profissão, mesmo que isso não esteja na lei. E não é isso que um jurista tem que fazer. O Poder Judiciário, ele tem que se restringir a uma análise da legislação. É lícito ou não é lícito? E o Hans Kelsen, ele diz que a interpretação da lei, ela jamais é única. Existe um leque de interpretações possíveis e válidas. Então, não se admite que exista uma única interpretação da lei que seja válida. Isso está no Hans Kelsen, né? Existe um frame, um rol de interpretações que são cabíveis, que são possíveis e que não são idênticas. E é assim que o judiciário tem que existir. Ele tem que admitir diversas e possíveis interpretações. É errado quando o judiciário, como aconteceu com essa emenda constitucional, onde criaram uma situação onde a interpretação passa a ser única. Isso não é admissível, né? Vários filósofos do direito são contra esse tipo de raciocínio. Não existe uma lei que possa ter uma interpretação única. Então, nós não podemos concordar com esse tipo de argumento. Nós temos que combater esse argumento. Aqui nós vemos, por exemplo, no caso da repercussão geral, um monte de absurdos. Isso para não falarmos que a emenda 45 por si só é inconstitucional. Ela já não vale. Pois é, eu iria entrar nesse cenário aí. Isso. Ela por si só é nula. Ela não existe. Agora, o que é uma repercussão geral? A gente começa com o seguinte ponto. A Constituição não define o que é repercussão geral, não está definido. Né? Então, ela abre brecha para que entre um monte de esperto para dar uma definição. Como não está escrito o que deveria ter uma lei complementar para esclarecer o que é isso. Mas quem é que assume o papel de lei complementar aqui? É o CPC, né? E falando coisas absurdas. Aqui quando a gente fala aqui que a repercussão geral, ela surge em função de controvérsias, né? Para acabar com as controvérsias, já comete um pecado grave, porque a controvérsia é a base do direito. Não existe direito sem a controvérsia. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse artigo? Quando ele fala que são questões relevantes, né? Artigo, deixa eu ver se eu acho aqui, são questões que precisam ser relevantes, e quem define o que é relevante? Não existe uma definição de o que é relevante. São questões que têm que estar vinculadas à política. Veja agora uma análise de tudo que eles usam para sustentar esse argumento falso. Eles querem que exista uma controvérsia nos tribunais, e eles querem acabar com essa controvérsia. O objetivo deles é acabar com a controvérsia. A controvérsia é a base do direito, não se pode admitir esse tipo de situação. Eles dizem que um recurso para ser aceito, um recurso extraordinário para ser aceito, veja a condição, isso que nós temos que começar a analisar e questionar. Para que o recurso extraordinário seja aceito, ele tem que ter a repercussão geral. Agora, o que é isso? É um tema, tem que ser um tema político, econômico
ou social de interesse nacional. Ora, Doutor Robson, me permite apenas fazer um outro posicionamento com relação a este ponto específico. A Constituição Federal do Brasil estabelece, lá no artigo 5º, inciso 35, se não me falha a memória, que ninguém pode ter seu direito lesado, né, sob qualquer aspecto. Ao impor essa reserva, essa ordem, isso é uma afronta direta. Exatamente. Porque se trata de uma garantia constitucional. Ele se recusa, com isso aqui, o Poder Judiciário se recusa a analisar, o STF se recusa a analisar uma questão constitucional se aquela questão não for de interesse nacional. Isso é um absurdo, ele está violando a própria Constituição. Ele foi criado para analisar controvérsias constitucionais, ainda que o interesse seja apenas das partes envolvidas, né? Quando ele diz que só analisa questões de abrangência nacional, ele está assumindo o papel do Congresso, porque quem tem que cuidar das questões políticas não é o STF, questão econômica e social não é o STF, é o Congresso. E se é de interesse nacional, quem tem que dar uma definição é o Congresso, não é o STF. Então, veja só, a nulidade dessas coisas está no próprio texto que eles usam para sustentar aquela ilicitude. Aqui. Olha lá, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá de recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Bom, primeiro, se a questão é constitucional, ele não pode se recusar, mesmo que seja de interesse só das partes envolvidas naquele processo. Então, já é uma falha, né, que nós temos que começar a expor para o público. E porque isso passa batido. Quantas pessoas já questionaram essa situação? Né? Nós temos que expor esse tipo de coisa. Repercussão geral, não tem definição. O que é repercussão geral? Doutor, mas isso não seria exatamente jogar tudo na vala comum, como uma constituição principiológica que aceita todo tipo de interpretação? É uma coisa exatamente pior até, porque não existe definição, eles definem o que eles querem, né? Veja só, quando a questão é política, aqui no CPC, 1035, ele diz que a questão tem que ser de interesse econômico, político, social ou jurídico. Na verdade, o STF só deve se interessar por questões jurídicas, só isso. Assuntos de interesse político, social e econômico não são da competência do STF. Quem cuida da economia, de questões sociais, é o Executivo e o Legislativo. Não é problema do STF. Então, nós temos que levantar esses argumentos que estão no próprio texto da lei, né? O próprio texto da lei já é contraditório, ele já é nulo por si só. Por quê? Porque aqui ele coloca uma invasão de competência. O STF passa a assumir tarefas que não são dele, né? Então, um ponto principal nessa questão de repercussão geral ele primeiro se recusa a tratar de questões constitucionais. Segundo, quando ele fala que tem que ter relevância, ele abre uma brecha para ele julgar quais são as questões que ele vai julgar ou não. Ele vai conhecer desta questão aqui, mas não daquela. Quando não é uma questão subjetiva, a questão tem que estar pautada na lei. É inconstitucional? Sim ou não? Se for, é competência e a obrigação do STF dar uma resposta. Ele não pode selecionar qual questão ele vai resolver ou não. Então, veja só o tanto de falha que tem na própria lei, né? Que nós temos que esmiuçar as falhas dessa lei e questionar isso, não só perante o STF, mas também perante o Legislativo, né? Temos que começar a questionar a validade dessas emendas constitucionais, a validade desse artigo do CPC,
né? Porque o CPC ele não é lei regulamentar. Para você regulamentar a Constituição, tem que ter uma lei própria, que defina o que é repercussão, e não deixar por competência do CPC, tá certo? Então, são esses os problemas mais graves que nós temos e que são a causa de tanta confusão, que abre uma brecha enorme para o STF, para o juiz, para o Ministério Público fazerem o que eles quiserem, né? Porque eles passam a interferir em assuntos que não são da competência deles e ter o direito de se recusar a dar uma solução para algo que é da competência deles. Quantas pessoas que têm um direito, mas o direito tratado ali naquele processo é exclusivo das partes e, no entanto, eles não podem ter o seu direito analisado pelo judiciário, que tem a obrigação de avaliar o que é ou não uma questão inconstitucional, não é mesmo? Então, são esses os pontos que a gente tem que começar a ressaltar e colocar em debate. Doutor, então vamos trazer aqui mais uma peça interessante do que foi aquele julgamento RE 603-583. Inclusive, fazendo uma pequena retrospectiva, quando se trata de carta política, o Supremo Tribunal Federal tem se dado o luxo de criar algumas peças-chave de chavões, como transcendência dos motivos determinantes, né? Como tantas outras expressões criadas para criar impacto. Quem é que se opõe a uma fraseologia tão impactante, sabendo que ela é vazia dentro do ambiente da constitucionalidade? E naquele RE 603-583, que julgou o exame de ordem, o próprio ministro relator, que foi o voto condutor do RE, ele diz que as cartas de 1891 e 1934 apenas mencionavam o livre exercício de qualquer profissão, no artigo 72, parágrafo 24, e artigo 113, número 13, e a de 1937, em seu artigo 112, fazia referência à escolha de profissão ou do gênero de trabalho. Foi a partir da Constituição de 1934 que expressamente se outorgou ao legislador ordinário a possibilidade de impor condicionamentos à liberdade profissional ao admitir a observância de condições de capacidade técnica e outras que a lei estabelecer, segundo a Fórmula Geral do Interesse Público. E as cartas de 1946 e de 67 referiam-se apenas às condições de capacidade, sem, contudo, vinculá-las ao interesse público. Aqui não lhe parece muito lógico? Veja as datas. 1934. Quando foi mesmo que a OAB foi criada? 1930. Então, veja só que em 1934, aquele exército de deputados, legisladores, já começaram a atuar no sentido de alterar os dispositivos constitucionais, já prevendo uma brecha, embora eles prometeram na ocasião ao próprio ministro Oswaldo Aranha de que não haveria privilégios, e escancararam essa situação para que eles pudessem manipular os dados e trazer isso para a luz do debate, para que criasse uma reserva de mercado no âmbito do direito. Isso não é muito estranho, Dr. Robson? Isso é uma prática que vem desde a época do Império, que é manipular, né? Manipular os termos, manipular os conceitos, apresentar falsas alegações como falsas narrativas. No passado, eles já falavam que em 1831 já existia um excesso de advogados no Brasil que formavam um contingente capaz de abastecer 10 países. E os cursos tinham sido recém-criados, né? Então, veja que os argumentos são sempre falaciosos e falsos. A ideia, por exemplo, de se criar súmula vinculante e repercussão geral está pautada em qual argumento falso? É o de dar celeridade à justiça, né? Evitar que exista um grande número de processos no STF. O que não acontece, não é verdade. Primeiro,
Isso não acabou com a enxurrada de processos ali no STF. E segundo, não se pode se recusar a fazer o trabalho em função de um excesso de carga de trabalho. É o trabalho dele. Se tem um excesso de carga, ele não pode alegar, olha, eu não vou mais fazer esse trabalho porque eu tenho excesso de trabalho. Ele tem que encontrar uma outra solução que resolva o problema e não se recusar a prestar a assistência jurisdicional, que é o dever dele. Imagina se todo médico, de repente, começasse a se recusar a atender, receber pacientes, porque tem excesso de pacientes, né? Não é essa a solução. A solução é contratar mais médico. Se tem muito paciente e pouco médico, né? Tem muito trabalho, contrata-se mais profissionais. Encontra-se outra solução, construa outro hospital. E o STF tem que fazer a mesma coisa. Se ele acha que a carga de trabalho é muito grande para eles, eles têm que encontrar uma outra solução, distribuir essa carga de trabalho para outros juízes, né? Por que existe só um STF, por exemplo? Por que não tem um STF em cada estado? Se tivesse um STF em cada estado, nós já teríamos os níveis de recurso e acabava o problema de ficar tudo concentrado no mesmo tribunal, né? Então, nós temos que encontrar outras soluções, que não é essa de recusar a prestação jurisdicional, como faz aqui nesse artigo, dizendo que não vai avaliar porque aquela questão não é de relevância nacional. Ora, mesmo que seja individual, é um direito do cidadão que o direito dele seja apreciado pela justiça. Está na Constituição essa obrigação, né? Então, é o primeiro erro que eles cometem. O segundo é que eles usam de subterfúgios que, na verdade, são uma falácia. Não é isso que ele quer resolver. O que ele quer é criar uma forma, uma justificativa para invadir a prerrogativa dos outros poderes. Porque, veja só, aqui ele acrescenta, quando ele cria essa interpretação no Código de... Saiu seu áudio, doutor Robson. Seu microfone ficou mudo. Ainda não. Ainda não. Saiu do nada, e não sei se deu algum problema no seu equipamento, em esbarrar em algum... Mas saiu. Vamos ver... Continua aí, porque vamos ver uma coisa. Ele está como áudio pausado aqui, doutor. Vamos ver aí. Não. Eu quero, antes se doutor Robson voltar, tentar verificar o que aconteceu aí com o seu áudio, eu quero fazer uma saudação muito especial ao meu nobre amigo doutor Volmir, do município de Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul, que, embora não sendo advogado, está nos acompanhando em nossa live de hoje. Então, quero aqui fazer a minha manifestação, mandar um grande abraço ao meu estimado amigo e grande político na área, ativista político na área de Rio Grande. O Dr. Robson Ramos, quando no início da transmissão também teve esse pequeno problema de áudio e conseguiu resolver. Contudo, não sabemos o que aconteceu. Eu quero fazer aqui também um esclarecimento que eu vejo que tem muita gente perguntando pela doutora Leonice. Às vezes, a doutora Leonice está tão sobrecarregada, tão cheia de compromissos, inclusive essa noite ela teve, às 18 horas, nós ainda conversamos ao telefone, ela teve alguns compromissos, e por vezes essa presidência dá uma folga para a doutora, né, porque ela precisa também
dar uma descansada, porque ninguém é de ferro. Nós continuamos aqui praticamente o dia inteiro, vamos noite adentro e temos as nossas atribuições, inclusive alimentando a doutora Leonice para que ela possa providenciar lá no estúdio a impressão das carteiras, inclusive a remessa dos documentos para os respectivos estados, para que todos recebam o seu porta-carteira, a sua carteira ANB, enfim. Então, é uma folga que a doutora Leonice tem, tá bom? Perdão, gente, mas hoje o tema também é importante e nós queremos dar o espaço devido ao doutor Robson. Vamos ver como é que ficou o áudio aí, doutor. Não, ainda não. Ainda não. Eu só sei a sua leitura labial, mas realmente está prejudicado o áudio. Hein? Alguma coisa ocorreu em tocar ou alguma manipulação aí do seu computador. Queremos também dizer aos nossos internautas, aqueles principalmente os contadores, entre os quais eu me incluo também, por ser contador, queremos aqui externar a nossa homenagem pelo Dia do Contabilista hoje. Né? Que todos os contabilistas se sintam abraçados, homenageados pela Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, e eu já sei que tem muitos entre todos nós, eu e a doutora Leonice, né? Que nós estamos... Oi, agora voltou, doutor. Não sei por que aconteceu, mas eu não toquei em nada. Mas a palavra é sua. Só quero terminar aqui a nossa homenagem da ANB aos contabilistas que hoje, né, estão comemorando o seu dia também. Então, para aqueles que perguntam pela doutora Léo, hoje ela está de folga, tá bom? Feitos os esclarecimentos, devolvemos a tribuna ao nosso convidado de hoje, Dr. Robson, para que continue na sua eloquente evolução do pensamento, na explanação dos termos da Constituição Federal e por que essa invasão de competência, tirando do presidente da República essa questão da regulamentação do exame, que se bem todos nós sabemos que tanto faz se o seu exame é regulamentado pelo presidente da OAB, pelo presidente da República, porque a lei é uma fraude, Dr. Robson Ramos. Exatamente, doutor Carlos. Veja só, o que nós temos que atacar, o ponto fraco que é deles está justamente na lei. O que nós temos que atacar são os argumentos falsos que eles utilizam. Por exemplo, quando eles alegam que criaram essa uniformização de jurisprudência, a súmula vinculante, repercussão geral, com o propósito falso de reduzir a quantidade de processos no STF, né? Alguns autores chegam a falar, olha, é para evitar que o STF julgue questões como briga de vizinho. Mas a gente está vendo que não é verdade, que eles se intrometem em tudo que não é da competência deles, inclusive briga de vizinho, né? Então, o que eles alegam para implantar essa súmula vinculante e repercussão geral, né, é um argumento falso. E eles usam esse argumento falso, inclusive na própria lei, quando eles colocam aqui que são questões de relevância, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. O que é que diz o Kelsen a respeito disso? Diz que esses assuntos não são da competência do magistrado, né? Nós temos que separar a política, a ideologia, a sociologia, a psicologia da justiça, né? Kelsen diz que a interpretação jurisprudencial não cria leis. Quem é o Kelsen, né? Não é ninguém. Ele sabia o que estava dizendo ou falou bobagem? Todo mundo sabe quem era o Kelsen. Ele diz que a interpretação jurisprudencial não cria leis. Quando o assunto está ligado à política, à ideologia, né, à psicologia, às ciências sociais, tem um órgão competente para tratar deste assunto, que foi eleito pelo voto do povo.
que é o Por isso Congresso. se fala sobre poder soberano, né? Exatamente. Então, se o assunto é de relevância nacional, é de cunho econômico, cunho social ou econômico, social ou político, nós temos um órgão para tratar deste assunto, que é o Congresso Nacional e o Presidente da República, né? São eles que cuidam dessa área, não é competência do Judiciário. Então, nós temos que pegar esse artigo aqui, 1035 do CPC, e analisar e expor isso daí para os congressistas, que eles próprios estão sendo enganados e a gente sabe por quem. Nós já falamos quem é que está infiltrado dentro do Congresso e aprova esse tipo de artigo, né? Nós sabemos que esse pessoal do IAB, né, se infiltra dentro do Congresso, e como eles conhecem o direito, né, e o legislador comum, o deputado comum, não conhece, ele se deixa enganar por falácias, né? Eles são mal assessorados e deixam passar essas coisas bizarras, né? Então, compete a nós fazermos textos, documentos sobre esse tipo de argumento falacioso que passa, né, dentro do Congresso e vira lei, vai lá para o CPC e serve, né, depois como instrumento para abuso de poder. Por que abuso? Porque o STF passa a selecionar primeiro quais são as questões que são do interesse dele. E quando ele coloca que o termo é relevante, só vai analisar aqueles que são relevantes e não define. Quem é que define o que é relevante, né? Não existe um critério. Isto é relevante, aquilo não é. Então, o meu caso é relevante, o do senhor não é. Então, eu vou ser beneficiado e o senhor não. Então, já começa uma injustiça, né? Aí já não tem igualdade prevista no artigo 5º. Exatamente, exatamente. Olha, se a questão, o seu processo abrange só o senhor e a parte contrária, não, então esse caso não vai ser apreciado pelo STF. Isso aí é justo? Nós temos que começar a questionar esse tipo de situação, né? A questão de interesse econômico, político, social, não é tarefa do STF, mas como os deputados e senadores, em sua maioria, não conhecem esse tipo de argumento, eles são enganados, são ludibriados, e a gente tem que abusar deles. Doutor Robson, quer responder ao doutor Túlio Júnior Moritz? Aí pode usar a DIN para atacar esses dispositivos? Onde estão os parlamentares e partidos da direita? A questão é que se a gente vai usar a DIN, quem é que vai ler e tratar e resolver a questão? É o próprio STF, né? Essa é uma questão que nós temos que levar para o Congresso, né? O Congresso é que precisa rever esse tipo de lei, modificar essa situação, né? Se a gente pedir para o Lewandowski julgar, ele vai dizer que ele está certo, porque foi ele que inventou esse tipo de coisa. Quem foi que escreveu isso aqui e publicou lá no CPC? Foram eles próprios, né? Eles que escrevem esse tipo de texto, passam lá para os comparsas deles dentro do Congresso, que ficam responsáveis pela Comissão de Constituição e Justiça, e eles dizem que aquilo é constitucional e vai passando, né? Então, nós temos que começar a ter uma ação nesse sentido, de alertar os outros legisladores sobre as fraudes que estão sendo cometidas lá dentro do Congresso, né? Ele pergunta também se pode ser uma emenda à Constituição. Pessoalmente, eu sou contra todas as emendas. Eu acho que todas as emendas são nulas, nenhuma é válida. Por quê? Porque nenhuma passou por referendo, não houve plebiscito. A Constituição original, ela não pode ser alterada, né, senão pelo poder originário, né? Essas emendas, eles fazem, publicam e não dão satisfação para o povo. Então, todas são nulas. Pois é, por aí está aí meu irmão, Dr. Roberto Carlos. Ele fala
Dr. Carlos Schneider, Dr. Robson Ramos, diante de tantos erros na Constituição Federal, tantas falcatruas, diante de tantas anomalias, não seria bom fazer uma nova Constituição Federal? É isso que está propondo o Felipe Orleans de Bragança, não? Então, esse que é meu medo. Veja só. Eu sei, o doutor acha que ele quer restabelecer a democracia, a monarquia. A monarquia, isso. Eu não creio nisso, doutor. Eu não creio nisso, não. Não, o senhor não quer, porque o senhor nunca entrou no grupo dele, né? Eu já fui. Eu só não cheguei a conhecê-lo pessoalmente lá em São Vicente, porque caiu um toró, né? E não deu para sair de casa. Mas a ideia dele é restabelecer a monarquia, isso aí eu garanto. Ele é da 7ª dinastia, não? Ou na 6ª? Eu não sei qual é a hierarquia dele nesse caso, mas o meu ponto de vista é o seguinte: a monarquia acabou, foi extinta por decreto. Então ele não é príncipe coisa nenhuma, certo? O que eles querem, e isso eu digo para o senhor que não é, como se diz, imaginação, porque eu fui convidado uma vez para ir numa reunião. A ideia deles é essa, né? E eu só não fui, e lá eu ia para quebrar o pau com ele, né? Só não consegui ir porque caiu uma chuva que não deu para sair de casa. Mas ele andou fazendo várias reuniões, existem grupos monarquistas, eu já entrei nos grupos, a ideia é retornar à monarquia outra vez. Então, esse cidadão é muito suspeito, né? Agora, vamos falar sobre Constituição. De fato, nós precisamos de uma, mas só que quem tem que escrever, desta vez, é o povo. Porque até aqui, quem escreveu a Constituição foi o IAB, né? E agora aparece esse cidadão também querendo escrever uma Constituição que, na verdade, defende interesses dele. Se a gente for ler o projeto, eu não sei se o senhor já leu o projeto que ele fez lá de Constituição. Não, eu só vi a entrevista dele. Eu vi Aliás, eu vi várias entrevistas. Só melhora para ele, né? Mas nós precisamos de algo melhor. Doutor, deixa eu só comentar também outro detalhe. Nós, inclusive, da ANB, estamos na agenda dele para uma audiência. Né? Nós já estamos na agenda dele, aguardando a data, apenas a data e horário. Mas a agenda já está marcada com ele. Assim como está marcada uma agenda com outro deputado federal e com outro senador, né, que agora nós não vamos expor. Bom, e nós também estamos, e nós estamos também muito próximo com uma agenda com o presidente da República que está sendo negociada em Brasília, acompanhado de um deputado. Então, essas tendências de alteração e criar uma nova Constituição é necessário, porque essa aqui é uma colcha de retalho, doutor. Ninguém cumpre ela. Mas quem vai escrever essa Constituição, doutor? Quem? O problema não é ter uma nova Constituição, é quem vai fazer. Nenhum desses não pode ser membros da OAB, não pode ser membros do Supremo Tribunal Federal e nem essa atual composição. É preciso que tenhamos o direito de eleger as pessoas que irão redigir uma nova Constituição nos termos do Brasil de hoje. Exatamente. E não nos termos do Brasil, da China, ou da Venezuela, da Argentina, enfim. Nós temos que ter uma Constituição voltada para o nosso povo e não para as companhias vermelhas. Isso. Não pode ser o que tem sido, todas as Constituições têm sido uma cópia. Se a gente pegar a primeira de 1824 e olhar em seguida, não muda. A diferença é bem pequena, né? Porque aquele grupo que tem privilégios continua tendo em todas as Constituições, né? Não existe um artigo em nenhuma das Constituições, nenhum capítulo do povo. Qual é o capítulo de qualquer uma dessas Constituições que fala do povo? Ali tem do legislativo, do executivo, do judiciário, do governador, do prefeito, do vereador, de todo mundo. Mas não tem um capítulo que fale sobre quais são os direitos do povo. O que o povo pode e deve fazer. E como ele vai proceder para que aquele direito dele seja exercido. Não existe. Os dois únicos artigos que tratam do povo, ali fala o poder emana do povo. Bonito. O poder será exercido através do plebiscito. Muito bonito. Mas lá embaixo diz que só vai ter plebiscito se
o Congresso permitir. Então, acabou, não tem poder do povo. Então, nós precisamos de uma Constituição que estabeleça os direitos do povo e seja longo, não um que dá com uma mão e tira com a outra. Então, nós é que temos que escrever essa Constituição. Eu gostaria que o doutor respondesse ao nosso Volmir Correia. Veja o que ele coloca uma dúvida aqui com relação à capacidade da população. Se colocarem uma nova Constituição, mesmo não tendo conhecimento, acho que tem muita gente a favor deles interesses próprios. Não vejo melhoria para a população brasileira. Ele deve estar se referindo à atual composição da Câmara, né? Exatamente. Mas a história do Brasil é essa. O cara que vai escrever a Constituição, ele nunca escreve uma Constituição para o Brasil. Nunca foi feita uma Constituição para o Brasil, para o povo, para o país, né? Uma Constituição visando o crescimento, o desenvolvimento do país. O que nós sempre tivemos foram constituições que garantem os privilégios daquele grupo que está há séculos dirigindo esse país, né? Poder vitalício, qualquer coisa que nós queiramos depende de aprovação deles, né? Não existe nada que nós possamos fazer diretamente. Até o direito de peticionar. Em qualquer país civilizado, um cidadão nem precisa de advogado, ele pode peticionar diretamente, né? É o mínimo que você tem que ter, é o direito de defender os seus direitos pessoalmente. Vai lá e fala você mesmo com o juiz, né? Aqui não, aqui você tem que ter um intermediário para você conseguir concretizar o seu direito. E esse intermediário faz do jeito que ele achar que deve. Quando eu vou contratar um advogado, o advogado não faz o que eu quero. Eu sou formado em direito, eu sei o que eu quero. Mas o advogado não vai fazer a petição que eu quero, que eu posso entregar. Já fiz isso, já. Entrego na mão dele e falo, olha, você vai fazer isso aqui assim. Ele não faz. Então, que direito é esse aí que nós temos, né? Então, nós temos que mudar mesmo a Constituição, né? Mas para criar regras novas, né? Que sejam de interesse do Brasil e do povo. A doutora Maria Sônia Carvalho diz que a Constituição, o Supremo já rasgou há muito tempo. Exatamente. Nós sabemos que ele, inclusive, não só rasgou, né? Como ele criou um quarto poder, que é o poder moderador, atribuindo a ele essa prerrogativa, doutor Robson. Quer dizer, em outros tempos, isso não aconteceria. Jamais, né? Quando nós tínhamos pessoas que tinham uma certa hombridade, né? Caráter, né? Até os juízes, né? Eu já falei isso para o senhor. Eu já tive um professor que era juiz e ele aparentava, ele passava uma imagem de respeito por causa da conduta dele. Ele tinha um comportamento, né? Que passava respeito. Era mais ou menos assim que os juízes procediam antigamente. Eles podiam fazer coisa errada, mas eles não eram escancaradamente, né? Pessoas que não tinham hombridade, né? O que hoje acontece é isso, falta uma moral, um senso de moral no juiz, porque mudou. O professor que eu tinha, como eu disse, ele não aceitava, por exemplo, um convite de prefeito para jantar, né? Por que ele não aceitava? Porque ele sabia que mais dia, menos dia, aquele prefeito podia estar sendo julgado por ele, e ele não queria, né, ter uma imagem, né, de que tinha envolvimento com a parte, né? O julgamento dele teria que ser isento, e não bastava ser honesto, tinha que aparentar, né, ser honesto. Por isso ele não aceitava convite de autoridade nenhuma para jantar, né? E hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê uma situação onde o magistrado sai, faz discurso abertamente, né? A gente vê aí o nosso amigo aí, que foi para os Estados Unidos fazer discurso, fazer discurso com uma parte política, com políticos, e chamou o outro lado de inimigo. Então, onde foi parar essa postura que o juiz tinha antigamente, né? Então, mudou muito. E o que nós precisamos fazer é mudar também. Nós também temos que mudar. A gente tem que parar de ter aquele
respeito que a gente tinha antigamente. A gente tratava o juiz como uma pessoa assim, extremamente nobre, né? A gente tinha um respeito muito grande pela decisão de um juiz. E hoje a gente não tem que ter isso. Por quê? Porque basta a gente pegar a lei, né? Pega uma lei e dá uma lida. Esse artigo aí, 102 e 103 da Constituição, eles são das competências. São das são competências, né? Isso, né? São coisas bizarras. E o próprio juiz deveria ter se manifestado. Aquele que é um magistrado de verdade, que tem amor pelo direito, ele deveria ter se manifestado. Ele não pode aceitar esse tipo de coisa. Você concorda com a doutora Maria da Glória, hein? Com certeza. Mas é esse o objetivo da Constituição. É preservar privilégios. Né? É por isso que aqueles que não passam no exame da OAB, naquele maldito exame, têm o seu direito cerceado em não poder trabalhar, criar uma elite de advogados e os advogados da plebe, é isso? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu nesse país. Já vem de longe a criação de dois grupos de advogados. Um que é uma elite, né, que a gente sabe quem são os do IAB, e outros, o da Ralé, né, que são os vinculados na OAB. Que vendem o almoço para ter janta à noite. Isso, esse que tem vínculo na OAB, ele é um cidadão que está sujeito a punições, castigos, repreensões. O juiz não tem o menor respeito por ele, né? Toda hora tem reclamações, né? Então, esse cidadão que bate sola, né, de fórum em fórum, esse aí só pega os piores trabalhos, né? Aquele que tem a menor remuneração. Então, nós sabemos que tem uma elite, e esse cara não tem direito a voz, não tem direito a voto, ele não participa de nada. Aquela elite que realmente tem poder, né, pertence àquele outro grupo. E veja só, Instituto dos Advogados Brasileiros, onde nem quem tem registro na OAB pode ingressar. Para ingressar ali tem outra provinha, né, outro teste. Então, não é dos advogados. Se fosse dos advogados, todos os que são advogados teriam ingresso naquela organização, não é mesmo? Então, existe mesmo uma elite, e essa elite ficou há séculos, né, governando esse país, e ninguém deu atenção para isso. Hoje nós sabemos, né? Hoje nós temos essa consciência, temos divulgado isso daí, e a população está reagindo, mas nós temos que divulgar mais esse tipo de coisa. Mas o principal que nós temos que combater hoje é esse monopólio da narrativa, né? É através desse monopólio da narrativa que eles se perpetuam no poder. Como a gente vinha discutindo anteriormente, qual é a diferença entre anistia, graça e indulto, né? Não, por exemplo, nós nos bastidores conversamos sobre isso há poucos instantes. Exatamente. Eles têm o monopólio de dar essa definição, mas não está escrito em nenhuma lei. É preciso que tenha lei. Nós temos que começar a ter essa consciência, não acreditar no que essas pessoas falam. Olha, anistia é isso, indulto é aquilo, e anistia e graça é outra coisa. Nós somos capazes de interpretar o texto da lei. Primeiro vamos buscar na lei o significado. E o que está escrito lá? Tem distinção? Não tem, né? A distinção é que a anistia é feita lá pelo Congresso, uma lei do Congresso, e o indulto por um decreto do presidente. É só isso que está escrito, né? Agora, a diferença não existe, porque anistia é esquecimento, vem de amnésia, né? O mesmo radical, né, que forma a palavra amnésia, esquecimento, também forma anistia. É um perdão, né? É um perdão. E indulto veio da época da religião. A igreja criou o indulto, e o indulto, ele perdoava não só os pecados aqui na Terra, que na Terra o cidadão era absolvido de seus pecados, e o indulto, ele ia além da vida, ele ia
depois da vida, ele perdoava os pecados lá no purgatório. Então, veja só, o indulto é um perdão também, né? A graça também é um perdão. Mas eles criam essas diferenças entre sinônimos, são coisas sinônimas, tudo é perdão. Se tem um que é mais amplo, é o indulto. O indulto vai até além da vida. Dr. Robson, só me permite apenas um pequeno comentário antes de continuar aí? Sim. O Dr. Túlio Júnior Moritz, aliás, são muito bons os questionamentos dele nessa live. Eu gosto exatamente desse tipo de comentário que aguça o pensamento jurídico e o desenvolvimento da construção do pensamento, da lógica jurídica. Então, a ANB já cabe no documentário. Eu quero dizer ao Dr. Túlio Júnior que virá em breve um documentário pela Brasil Paralelo. Olha, gente, vocês vão se impressionar o que está por vir. Então, a ANB já está fazendo parte desse documentário que será criado pela Brasil Paralelo. E é importante, e aqui eu faço uma convocação, aqueles que podem, sejam colaboradores da Brasil Paralelo, porque aquela gente lá é verdadeiramente gente que ama o seu país, ama a verdade e ama a justiça. Inclusive, tem muitos advogados lá dentro que são apoiadores da nossa causa. Então, só queria fazer essa referência, Dr. Robson, porque na semana passada nós estivemos em São Paulo, aí pertinho do seu estado, né, onde participamos, eu e a doutora Leonice, de um documentário que irá ao ar, ainda talvez nesse primeiro semestre ou no início do próximo semestre, envolvendo toda essa estrutura do IAB, OAB, SF, vai ser muito importante. A colaboração e ser apoiador da Brasil Paralelo hoje é quase uma obrigação de cada um de nós. Então, aqueles que podem, eu acho que eles cobram 10 ou 15, 20 reais por mês como colaboração espontânea, e vale a pena ser apoiador da Brasil Paralelo. E a ANB está inserido neste cenário de documentário, Dr. Túlio. Muito boa a sua pergunta e sua colocação. Parabéns. Desculpa, doutor Robson, mas pode seguir a palavra é sua, a tribuna é sua. O que a gente tem só que reforçar é que é uma postura nossa, né? Nós temos que começar a insistir que jurisprudência é o estudo da legislação, né? É o conhecimento do direito e não uma atividade política. E ele tem sido utilizado, a jurisprudência tem sido utilizada para atividades políticas, atividades sociológicas, psicológicas, né? Então, o que nós estamos vendo é o direito não ser aquilo que ele deveria ser, que é apenas, né, o estudo da lei. O que essas pessoas têm utilizado o direito? Eles têm utilizado o direito para criar técnicas da sociologia, né, para manipular comportamentos, utilizado o direito como manipulação da psicologia, né, para induzir a opinião das pessoas, a vontade, o comportamento. Então, isso daí são atividades que não são do direito, não compete ao direito induzir o comportamento das pessoas, a opinião, o pensamento, ou criar proibições, né? O que está acontecendo hoje é uma volta ao obscurantismo. O obscurantismo ele existiu na antiguidade, onde só existia uma verdade, que emana oficial, e quem discordasse era mandado para a fogueira, era mandado para as prisões, podia até ser morto. E o que está acontecendo hoje? Hoje, com essa ideia de uniformização do pensamento, da jurisprudência, a jurisprudência tem que ser uniformizada. Nem o magistrado pode mais pensar de forma diferente. E nós sabemos que na legislação ela não tem uma interpretação única. Pode acontecer de um juiz interpretar de uma forma e outro juiz interpretar de outra maneira, mas é um direito deles, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a lei ela tem uma margem de interpretação.
ela não é única. Existem várias interpretações que são possíveis, são válidas, são lícitas e são permitidas, né? Depende do caso concreto. Doutor, quando a gente... Pois não. Doutor, isso é um tema bastante complexo. Porque, veja só, quando uma lei é levada a projeto e levada à Câmara para ser votada e apreciada, tramitando lá na CCJ, existem sempre os motivos e as razões de apresentar aquele projeto de lei. E quando se apresenta aquilo ali, cabe a um juiz, algum magistrado, algum Supremo interpretar se aquilo é uma intenção extensiva ou conforme lei, etc. Isso me parece que é algo invasivo demais daquilo que o parlamentar queria. Na verdade, as leis, esses projetos, são redigidos por advogados que fazem parte daquela mesma turma. Exatamente. O ponto para se discutir as questões sociológicas, psicológicas, políticas, ideológicas é no Congresso. E ali se faz um texto legal. Aquele texto, quando ele vai ser aplicado pelo judiciário, né, pode existir erros, divergência de interpretação, né, mas dentro de um parâmetro. Ele não pode sair daquele parâmetro, eles têm que estar estritamente dentro daquilo que significa dizer o direito. Ele não pode extrapolar para fazer uma atividade sociológica. Ele não pode extrapolar para fazer uma atividade da área da psicologia. Ele não pode extrapolar para uma atividade ideológica, política. A jurisprudência não pode ser utilizada como instrumento político, nem ideológico. Não é tarefa do magistrado, através da pseudo-jurisprudência, implantar novos modos de conduta. Então, mudar o comportamento, mudar a forma da população pensar. A sociologia é que estuda a sociedade. A sociedade é estudada pela sociologia, não pelo magistrado. Não é competência dele achar, olha, a população ela tem um pensamento muito retrógrado, então eu vou mudar e vou transformar a maneira da população pensar. Por quê? Quem é ele para, individualmente, ou num grupo de 10, 11, né, ou mais pessoas, estabelecer como que a sociedade deve se comportar, o que ela deve acreditar, o que ela deve fazer. Existem formas, a sociedade ela tem que se autoajustar, ela não tem que ser manipulada por ninguém, né? Agora, a legislação que regula o comportamento tem que ser feita pelo legislativo. Se tiver algo para ser discutido na área da psicologia, sociologia, ou qualquer outra ciência social, é lá no Congresso. Será que nós perdemos o senso de indignação, doutor? Eu acho que, na verdade, foi um trabalho até da psicologia. Se a gente for estudar essa questão da psicologia, né, ela tem tido muita influência, né, através da imprensa e através do judiciário. Porque muitas convicções que a sociedade tinha antes, né, hoje já não tem mais, porque houve uma manipulação no comportamento, uma manipulação na formação cultural das pessoas através, né, dessas jurisprudências que foram implantando novos costumes. Olha, você tem que aceitar essa situação, né, porque se você não aceitar, você vai preso. E não existe isso na lei. É a jurisprudência interferindo na conduta, no comportamento. E aí a gente começa a ver situações onde o próprio direito passa a ser banalizado, perder o respeito pelas pessoas, porque nós sempre tivemos um comportamento que a gente presume que seja o lícito, ou seja, eu não vou furtar, não vou matar. Então, diversas atitudes nossas, da sociedade, que nós sempre tivemos e que tinham um amparo da lei, de repente o próprio judiciário começa a criar uma descrença na lei.
E as pessoas começam a sofrer uma alteração na sua parte de personalidade também, de caráter, porque muitas coisas que nós não aceitávamos, de repente passou a ser imposto para que as pessoas aceitem. Então, a gente vê o crime deixar de ser crime e passa a ser algo social. Ora, como social? Se é social, não é assunto do juiz, é assunto, né, de outra ciência. A sociologia é outro problema. Não é o juiz que tem que começar a cuidar de questões sociais. Olha, está acontecendo isso, é um problema social, e se é social, quem vai resolver é o magistrado. Não é verdade. Doutor, o nosso representante, um dos representantes lá o nosso segundo suplente lá do Espírito Santo, ele pergunta, doutor Robson, por que há divergência na interpretação entre os juristas na graça dada ao deputado Daniel Silveira, se o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, se é prerrogativa do presidente, acho que ele quer dizer que não tem interpretação, é dele eu entendi o que ele está falando. Existem juristas que estão dizendo que o perdão do presidente alcança apenas a pena de prisão, mas que ele continua sem os direitos políticos, né? Então, isso é uma interpretação do jurista que é de má fé, é maldosa, é política, não é uma interpretação da lei. É disso que nós estamos discutindo aqui agora. Uma coisa é a interpretação da lei. O que diz a lei? A lei é clara, ela diz que o indulto é competência do presidente da República. O indulto, ele é... Outro ponto que a gente tem... Foi bom ele lembrou bem, é o seguinte: o indulto, ele é dirigido à pessoa, ele é individual, né? Portanto, o presidente tem que dar esse indulto de forma individual, a cada indivíduo. Por isso que eu considero inconstitucional esse indulto genérico anual que é dado para os presos. O indulto, ele é pessoal, ele tem que ser pedido diretamente ao presidente, e ele é indelegável. Quando a Constituição diz que é privativo, né? Se é privativo, é do presidente, ele não pode ser delegado para terceiros, como acontece com esse indulto genérico que é dado para todo mundo no fim do ano. Então, isso é ilícito. Agora, pois mas doutor, veja que não há coerência no próprio Poder Judiciário. Se, de um lado, aquele RS, e vou voltar de novo, aquele malfadado recurso extraordinário, 603.583 de 2011, que julgou a questão do exame de ordem. O ministro Celso de Mello, ele disse no seu voto de que estas prerrogativas privativas do presidente da República não eram tão privativas assim. Então, onde é que está o problema nessa situação? Porque se não são tão privativas, então que se tire fora privativo. Bom, aí nós voltamos à questão da narrativa, né? Que nós não podemos nos deixar influenciar pela narrativa dessas pessoas, que elas não estão pautadas na lei. Para ele dizer que as prerrogativas do presidente não são absolutas, isso tem que estar escrito em alguma coisa. Onde está escrito? Exatamente. Não está escrito, então tem que respeitar o que está escrito, né? A prerrogativa do presidente é absoluta, assim como a deles é absoluta e etc. Um não pode invadir a competência do outro. Nós estávamos falando aqui de uma questão que eu acho interessante a gente discutir, porque vai acontecer, é bem provável que aconteça, né? Não duvido nada desses caras. Então, o que eles querem fazer com o deputado Daniel é, olha, você não vai preso porque sua pena de prisão foi perdoada, mas o restante não. Então, você vai ficar inelegível e vai ter o seu mandato cassado. Você perdeu Não, mas isso está no decreto, doutor. Isso está no decreto presidencial de que alcançam todas as... Exatamente. O decreto, ele é amplo, né? Ele é total, ele é pleno. Então, o perdão é pleno. Ele perdoa a pena de prisão e as multas e a perda de direitos políticos. Então, não há nada que ser interpretado, né? O que está acontecendo, né, é que tem muito jurista aí que fazendo malabarismo para inventar, né, uma interpretação tal onde eles querem anular, né, uma parte, né,
do que dispõe o decreto do presidente. Olha, essa parte que você não podia ter feito. Mas isso aí é interpretação pessoal, né, um malabarismo do jurista, não é o que está na lei. A lei não diz nada disso. E nós não podemos nos deixar convencer por falácias, por argumentos falaciosos, né? Como está acontecendo isso aí. Não sei se o senhor já chegou a ver textos de juristas, né, defendendo que os direitos políticos não foram perdoados. Mas isso é interpretação dele, não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário. Isso é uma criação falaciosa. Exatamente. Nós não podemos nos deixar iludir por esse tipo de argumento, né? Então, esse eu acho que é o principal trabalho da OAB, né? A principal obra da OAB tem sido essa, né? A de combater esses argumentos falaciosos que até hoje não tinham oposição. Eles tinham um monopólio da verdade, né? E toda a população acreditava neles. Era ingênuo. Até o surgimento da ANB. Exatamente. Com a ANB acaba o monopólio da verdade, passa a existir um argumento oposto, contrário, e que, na minha opinião, né, acaba com o argumento deles fácil, porque nós falamos a verdade. O que a gente fala está escrito na lei. É só pegar o texto e ler. Nós interpretamos o que de fato está escrito, né? E não aquilo que aquelas invenções mirabolantes que eles fazem para enganar a população. O senhor acabou de falar um termo aí, um texto, né, que eles usam muito desses textos com um palavreado que nem eles sabem o que quer dizer. Eu peguei um texto recentemente também, onde tinha tanto termo, tinha termo em alemão, eu duvido que eles soubessem o que significa, porque alemão não é uma língua assim tão fácil de ser compreendida, muito menos traduzida. Em alemão se diria, das ist nicht so leicht. O senhor fala alemão, então o senhor sabe que alemão não é, tem coisa que nem tem tradução para português, né? Então, eles usam termos em alemão, termo em grego, termo em latim e um vocabulário que ninguém entende o que está escrito. E eu duvido que ele próprio saiba o que está escrito. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é constranger a outra parte. Exatamente. Quando você coloca um monte de termo assim, a pessoa fala, você entendeu? A pessoa fica encabulada e fala, não, eu entendi, porque ela tem medo de ser confundida. Você é ignorante, você não entendeu, né? Então as pessoas aceitam, então ele tenta se impor através dessa técnica de utilizar um palavreado que constranja a outra pessoa, que a outra pessoa vai ficar com vergonha de falar, olha, eu não entendi nada que está escrito aí, eu sou ignorante. Então, mas eu falo, não entendi nada, explica para mim, eu quero ver se você sabe o que você disse, né? E é assim que a gente tem que começar a derrubar esse tipo de coisa, porque o direito não é tão complexo quanto eles querem fazer parecer, né? Então eles criam um linguajar... que nunca houve um contraponto, né, doutor? Exatamente. E essa matéria parece que é um medo em entrar nesse campo do debate em razão de alguns juristas formarem um pensamento jurídico, e isto castra o pensamento jurídico dos seus pares, né? Que aqui, todos nós que estamos aqui nessa live, todos nós temos diploma, com exceção de um ou outro aí que eu vi, que são nossos seguidores, enfim, a quem nós aplaudimos de pé também. Mas o que eu quero dizer é que o pensamento jurídico tem que estar baseado, amparado, primeiro pela lógica jurídica, da lei e da Constituição, né, que são os pavilhões que regem uma sociedade organizada. No momento que você segue um homem e não segue a lei, o país destruiu. Isso mesmo, é o que nós temos que... Então, doutor, o nosso debate realmente está maravilhoso, mas nós já transportamos o nosso tempo para o esgotamento. Então, infelizmente, nós vamos dar encerramento, mas eu quero, antes de mais nada, deixar que o doutor faça suas considerações, finalizando esse vídeo, porque as suas importantes exposições do pensamento jurídico constitucional são para nós sempre um grande aprendizado. Então, para finalizar, envolvendo toda a questão da súmula vinculante, da repercussão geral, da existência de uma lei fraudulenta que rege ainda um exame, uma organização,
né, isso seria importante nós começarmos a pensar que nós, como advogados, temos a obrigação de restabelecer esse primado da lei e da ordem em nosso país, junto com o nosso presidente e com as autoridades que verdadeiramente estão dispostas a isso, doutor. Só para finalizar, então, sintetizando uma coisa importante sobre repercussão geral e súmula vinculante. A repercussão geral, nós temos que prestar atenção que ela é uma forma do STF se recusar a prestar uma jurisdição, a prestação jurisdicional. Ele está se recusando a fazer a sua obrigação. Esse é um ponto. Segundo, a repercussão geral, ela é uma janela para que ele se envolva, né, em áreas que não são da sua competência. Uma política, economia, ciências sociais, nada disso é do trabalho dele. Então, esse é um ponto. A súmula vinculante, quando obriga, uniformiza o pensamento, ela também está cometendo um pecado, porque a base do direito é exatamente a controvérsia, né? Não existe uma linha de pensamento único. O juiz tem todo o direito de pensar de forma diferente. Isso está no Hans Kelsen. O Hans Kelsen diz que existe uma margem, né, de interpretação dentro da lei. Não fugir da lei e fazer sociologia, outra coisa. Mas a interpretação, ela não é única, né? Então, tem que se permitir que cada juiz faça a sua interpretação de acordo com as circunstâncias ali. Então, quando se uniformiza, se está eliminando, né, o direito das outras pessoas. E cria-se uma forma de lei. E não é competência do judiciário criar lei. O único poder que pode criar uma lei erga omnes é o poder legislativo. Né? Nem o presidente pode fazer um decreto erga omnes. O decreto do presidente é específico. E a jurisprudência, ela também tem que ser entre as partes, caso específico. E esse tipo de legislação está violando todos esses conceitos. Cabe a nós, né, que temos essa visão diferente, divulgarmos para os nossos colegas, né, advogados, que eles ataquem esses pontos, né, nas suas petições, nas suas comunicações com o Congresso, com o presidente, com a sociedade, começar a mostrar as falhas, que a falha deles é o ponto fraco deles, e o ponto fraco deles é bem visível, está exposto, é só ler o que está escrito. Boa noite. E esse pensamento único, patrulhado inclusive nas próprias universidades, de seguir apenas um ou dois doutrinadores, é submeter os demais à mesma regra do pensamento, que não é saudável para o direito. Exatamente. Então tá, doutor Robson Aparecido Ramos, meu nobre irmão, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte e abrilhantar essa live tão importante do ponto de análise, do ponto de vista da constitucionalidade, da lei e da ordem em nosso país. Muito obrigado, quero deixar aqui um abraço a todos os nossos internautas também, desejando a todos que tenham uma excelente semana, dizer que se gostaram do vídeo, compartilhem, muito importante para todos nós, e vamos ser os protagonistas dessa reforma, não só do judiciário, mas o direito no Brasil. Nós não podemos dizer amém quando somos portadores do diploma e temos os nossos pensamentos, as nossas convicções revestidas da forma da lei e da ordem constitucional. Não podemos renunciar a isso. Então, a todos, muito obrigado por participarem e a nos acompanhar todas as segundas-feiras. Compartilhe o vídeo, dê o seu joinha, que é importante. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma live dando notícias da nossa ANB. Com relação ainda em tempo, aguardem que essa semana serão emitidas o próximo lote de carteiras da nossa associação para serem encaminhadas aos seus respectivos titulares. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado, doutor Robson, muito boa noite aos que nos acompanharam até agora. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live. Muito boa noite, um grande abraço, que Deus os abençoe. Boa noite.